Olá, queridos, tudo bem? É um privilégio poder falar contigo e eu espero ser canal do Fruto de Deus para tua vida. Bom, não quero me alongar no início aqui do devocional, mas o devocional de hoje vai falar o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 11 e também versículo 47, mas eu quero deixar para você o capítulo inteiro para você estudar e meditar. Estuda, medite, papire, reflita, sabe, sobre esse capítulo que vai falar justamente sobre a história de Davi e Golias. Sei que Deus vai falar muito mais. Aqui eu só tô te empolgando a estudar a palavra de Deus, mas eu espero que você se empolgue de verdade e busque ter conversar melhor, mais afinado, mais apurado com Deus. Ele vai te falar muito mais coisas. Mas vamos lá. O capítulo 17 começa falando de o que é Golias. Golias era alto, forte, era um grande guerreiro, uma estatura que chamava atenção a distâncias. Ele era muito mais alto do que Saul era. Saul, que era rei de Israel. E ele tinha escudo diferenciado, muito pesado. Ele era um cara alto pra dedéu, gigante mesmo, sabe? E a Bíblia fala no versículo 11 que Saul e o povo de Israel tiveram medo, temeram essa questão toda. E é engraçado que você para pra pensar, cara, os caras sabiam quem era Deus. Saul principalmente sabia quem era Deus, o rei sabia quem era Deus, o povo sabia quem era Deus, era o Deus do exército de Israel. Eles sabiam quem era o Deus na história de Israel e por que o povo agiu desse jeito com medo. Sabe por quê? Porque não tinha mais Deus como força motriz. Não tinha mais Deus como a sua base. Não tinha mais Deus como o seu braço forte. Não tinha mais Deus como a sua única força e esperança. Esse é o problema de muitos de nós cristãos, seres humanos no geral, independente de religião, eu falo isso. Às vezes a gente fica com medo do que o mundo grita. Às vezes a gente fica com medo daquilo que o gigante desse mundo nos ameaça, sabe? Afrontando a gente fica com medo, sabe por quê? Porque a gente esqueceu quem é o nosso Deus. Esquecemos em quem nós temos crido. Abrimos mão da nossa fé. Só que Davi se levanta e escuta. Ele estava obedecendo o pai dele. Ele foi lá ver como é que os irmãos dele estavam. Ele escuta esse incircunciso. E ele fala: quem é esse incircunciso que está falando um monte de besteira contra o exército do Deus vivo? Quem é esse maluco que está afrontando Israel? E aí você lê o resto, você vai entender a história. Mas ele vai lá e com pedras e uma funda e resolve o problema. Não porque ele era capaz de resolver o problema com pedras e fundas, mas porque ele tinha as armas de Deus, ele confiava em Deus. Ele não foi na força da funda, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Ele foi na força de Deus. Amado e amada que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado da telinha, você não precisa encarar o gigante desse mundo com a sua força, você vai falhar. Você tem que encarar o gigante desse mundo com a força do Senhor, sabe? É Deus que te fortalece, não é você. Não são suas armas, são as armas de Deus. Pare e reflita nisso. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas só nesse vídeo não dá. Então espero que no devocional você estude, papire e que você possa entender o que Deus tem para falar ao teu coração. Deus abençoe e até a próxima.